Boa noite a todos, agradeço o convite de estar aqui, já é um convite, já tinha longa data esse convite, enfim eu vim, né? E agradeço a todos a presença, o professor Lucas, que eu já conheci de longa data, a Maria Lúcia ali também, e a nossa amiga aqui também, né? Então, o trabalho que eu vou falar hoje para vocês faz um pouco parte do meu mestrado, né? Como já foi dito, eu trabalho no Museu Murilo Mendes já de longa data, já fui estagiário lá e continuei meu trabalho lá e fui estudar restauração. Então, quando eu comecei a estudar restauração, até para fazer intervenção na coleção do Murilo Mendes, eu tive que estudar um pouco o poeta, né, gente? O que é essa coleção? O que é essa coleção? Que obras de arte são essas, né? Que estão aqui em Juiz de Fora? São obras de arte moderna. Então, comecei a fazer essa pesquisa, porque até para qualquer tipo de intervenção que se faça no trabalho de restauração, primeiramente é a pesquisa, né? Não se restaura sem pesquisar o acervo, a coleção, o poeta, os artistas, né? E os materiais que a obra de arte possui. Então, durante essa pesquisa, então, depois que acabei de desenvolver o meu mestrado, então, tive que tentar entender o Murilo Mendes, a coleção dele, né, de arte que ele tinha, né, e acabei chegando à conclusão que a coleção é o testemunho de vida dele. A vida e obra do Murilo Mendes está realizada com a coleção de arte dele, a coleção como um laboratório de criação dele, sabe? A partir da coleção ele criava textos para os artistas, poesia para os artistas, que eu vou mostrar algumas que eu selecionei para vocês. Então, a coleção ela é tão intrínseca com o Murilo Mendes que ela faz parte da vida e obra dele, sabe? Então, separei aqui assim, a coleção, o poeta Murilo Mendes, essa coleção de arte aqui em Juiz de Fora, né? Que é um acervo de arte moderna. O Murilo Mendes é um poeta modernista, nascido aqui em Juiz de Fora. Eu fiz uma breve biografia dele aqui, nasce em 1901. E quando ele vai para o Rio em 1920, logo em seguida ele conhece o Ismael Neri, o grande artista Ismael Neri, que ele conhece no Rio de Janeiro. E esse contato com Ismael Neri vai influenciar a escrita, a poesia do Murilo Mendes, vai determinar um novo rumo para a poesia do Murilo Mendes. O Murilo Mendes vai ser um poeta surrealista. E o Ismael, recém-chegado da Europa, ele conhece na Europa os surrealistas, principalmente o Marc Chagall, se torna amigo do Marc Chagall, influencia tanto na estética da poesia do Murilo Mendes, a religiosidade do Murilo Mendes influencia, as questões filosóficas do Murilo Mendes, ele tem uma influência muito grande na obra do Murilo Mendes, do Ismael Neri. E precocemente o Ismael morre em 1934, vítima de tuberculose, e o Murilo Mendes vai guardar toda a obra do Ismael Neri, vai ficar em posse de Murilo Mendes. Então, só contei aqui que ele nasce em 1901, transfere para o Rio em 1920, entre 52 e 56 ele sai em missão cultural, e em 57 transfere para Roma, Itália. Então, a coleção dele também está dentro desses tópicos aqui, está com a vida dele, quando ele vai a coleção. Então, ele vai formar a coleção dele nesses 3 períodos de vida que ele tem. De 20, quando ele chega no Rio de Janeiro, de missão cultural, quando ele sai em missão cultural em 52, e do período italiano, quando ele se transfere definitivamente até a morte dele. Então, a coleção dele está com a vida dele. Quando ele está no Brasil, como eu falei, inicia com um contato com o Ismael Neri. E também, o Ismael Neri morre, logo em seguida, ele se torna grande amigo do Jorge Lima. Ou melhor, ele se aproxima muito mais do Jorge Lima, do Portinari também, que pinta o retrato dele, do Guignard, que também pinta o retrato dele também. E então ele vai fazer uma grande coleção de arte brasileira, com os modernistas. Ele vive o modernismo, ele defende o modernismo, né? E ele faz recorte, a arte do tempo dele, ele vive a arte do tempo dele, que ele mesmo gostava de frisar. Sou meu contemporâneo, então ele vive a arte do tempo dele. E mesmo assim, ele vivendo a arte do tempo dele, ele tem muito contato também com o Juiz de Fora também. E assim, então ele vai reunir uma vasta coleção. O que está aqui no MAN é uma parte da coleção, a arte brasileira que ele tinha, e depois que ele falece, a própria viúva, que essa parte, a coleção de arte brasileira, quando ele vai embora para a Itália, ele não leva, ele deixa no Rio de Janeiro, no apartamento que ele tinha, na Rua Farana, em Botafogo. E quando ele transfere, ele não leva. Então, pouco depois, uns anos depois, ele transfere para o MAN do Rio essa coleção, deixa acomodado no MAN do Rio. E no MAN do Rio, mesmo quando ele falece em 75, no MAN do Rio, pega fogo, incêndios em 78.
Então, mas a viúva tirou antes do incêndio, ela foi destruída, ela tirou, mas ela vendeu grande parte da coleção. Porque ela até precisava de recursos também, que o Murilo Mendes, ele, como professor universitário em Roma, ele se aposenta. E pelo governo brasileiro que pagava o salário dele, se aposenta. Mas as viúvas também decidem vender grande parte da coleção dele. E nessa venda, o que vendeu? Lázaro Segall, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, todos esses grandes nomes foram vendidos. Então, o que está no MAN da arte brasileira, quer dizer, o remanescente dessa coleção de arte brasileira são as obras de suporte de papel, as pinturas e esculturas desses artistas, ela precisou vender, sabe? A gente vai ter respeito. Só uma pergunta, mas sabe-se quais são essas obras, onde que elas estão hoje? Olha, a gente sabe sim quais são as obras. No MAN do Rio tem uma listagem lá do que foi incomodado. Então, mas agora, como vendeu, a gente não sabe onde está, com quem comprou. Sabe? Mas no MAN do Rio tem toda uma listagem de toda a coleção que ele teve de arte brasileira. Aí a gente descobriu que tinha Lázaro Segall, Anita Malfatti, Tarsila, Volpi, deixa eu ver se tem desses modelistas, de Janeira. Então, vários artistas modelistas que ele teve na coleção, mas infelizmente acabou sendo vendido, sabe? E o que sobrou, né, que está aqui com a gente no MAN. E essa parte brasileira que nunca teve em Portugal. Ficou com a família depois no Rio, e depois, quando ele inaugurou o centro de estudos, foi transferido para o centro de estudos. Então, essa é a primeira parte da coleção dele. Então, é bem cronológica a coleção dele. E depois, em 52, a convite do Itamaraty, ele vai proferir umas palestras na Europa. O objetivo é para a Espanha. Mas o Murilo Mendes, quando ele chega no território espanhol, ele lá estava dominado pela ditadura do Franco. Então ele faz uns comentários lá, então não é bem quisto lá na Espanha. Ele é obrigado a retornar ao Brasil com o título de persona non grata, ao regime franquista. Ele é convidado a ser retirado do território espanhol, sabe? Aí, isso em 52. Aí, em 53, o governo faz uma proposta, então ele vai para a Bélgica. Vai para a Bélgica e para a Holanda, em missão cultural. Então ele vai divulgar a cultura do nosso país lá, nesses dois países. E quando ele está lá no período europeu, ele já começa a conhecer vários artistas. Então, ele vai conhecer o Magritte, que ele recebe o Magritte apresentei ele com uma obra. Ele conhece também o Léger, também vai prestigiar com uma obra. E ele também faz as primeiras compras dele. É a primeira vez que ele compra a obra de arte, com o repertório que ele tinha. Se no Brasil ele tinha influência ainda dos surrealistas na América. Então lá ele vai comprar algumas obras, como por exemplo, de um artista chamado Rouault, que ele vai comprar, do James Ensor, também ele compra algumas obras do James Ensor, e do De Chirico também ele compra, de acordo com o gosto que ele tem ainda nessa época. Né? E em 57, depois ele retorna ao Brasil em 56, e em 57 ele vai definitivamente para a Europa ser professor de cultura brasileira na Universidade de Roma. Né? Convite do governo, então ele se estabelece em Roma definitivamente. E lá ele vai, se no Brasil ele tinha um gosto realista, lá na Europa, o gosto dele, não sei se a palavra certa seria aprimorar, mas o gosto dele muda. Então ele vai gostar da arte abstrata e geométrica. E geométrica mesmo, bem geométrica. Tanto que quando um livro dele é lançado aqui no Brasil, ele fica indignado que a capa não foi geométrica, foi surrealista, ele queria a capa geométrica. Se no Brasil, então, vou mostrar depois as imagens, o gosto surrealista, lá na Europa o gosto dele já muda. Então ele vai ver arte geométrica, ele gosta de abstracionismo e geométrico. Então esses três pontos aqui que norteia a coleção dele. Então, estudando a vida dele, se entende a coleção pela vida dele. No período brasileiro, então, a gente observa o Ismael Neri, o Guignard, né, o Cândido Cortinari, o Jorge Lima, o casal Maria Helena Vieira da Silva, Fábio Stroller e o Wilde, né? Wilde, isso mesmo. É o casal Rapazinos e Maria Helena Vieira da Silva. Depois eu vou falar sobre esse casal que é conhecido no Rio de Janeiro, refugiado da guerra. Então, esses nomes aqui estão aqui em Juiz de Fora com a gente, com a gente. Mas, infelizmente, eu falei, o Volpe, o Lázaro Segall, a Tarsila, a Anitta, essas obras não estão aqui com a gente. O Jorge Lima, que é um poeta, também diz que quando ele fazia desenhos, ele pintava, tem um desenho dele aqui com a gente em Juiz de Fora também. Aí eu separei algumas obras aqui, o Ismael Neri, coloquei para a capa do livro Poemas.
Esse livro, Poemas, foi o primeiro livro dele publicado aqui, foi publicado em Juiz de Fora pela Companhia de Cardoso. O pai dele que banca essa edição do livro dele. E o senhor ele faz a capa para o livro. Mas a gente acha que por custos, né? Os custos que fica cara, capa, então acabou não sendo a capa do livro. Então a capa do livro é lisa, branca, só que fala Poemas. Mas ele guardou um desenho com ele, então o desenho também está lá no mundo. E o Guignard pinta o retrato do Número Mendes em 1830 também, lá, tendo ao fundo o Pão de Açúcar. Então esses dois trabalhos estão no mundo. E Portinari faz uma ilustração para o livro dele, As Metamorfoses. Esse é um desenho para uma poesia chamada R. Ele fala assim, começa assim: vens toda a filha do dilúvio com 2 peixes na mão. Que é essa figura, ela vem com 2 peixes na mão. E a Maria Helena Vieira da Silva é uma artista portuguesa. Ela chega no Brasil em 1940, refugiada da guerra, da Segunda Guerra, e o marido dela é parisiense. Eles vão conhecer o Murilo Mendes no Rio de Janeiro e o Murilo Mendes leva para morar no casarão onde ele morava ali na Marquês de Abrantes. Então ele alugava um quarto nesse casarão e leva o casal também para morar lá. E o casal, a Maria Helena, completamente abstrata no Rio de Janeiro, naquela época, na década de 40, e quem fez amizade, grande amizade com a Maria Helena foi o Murilo Mendes e a Cecília Meirelles. E eles ajudavam o casal que passou dificuldades no Brasil, até de adaptação. A Maria Helena era toda introspectiva e o calor do Rio de Janeiro, ela sentiu muita dificuldade no calor do Rio de Janeiro. Até que eles vivem de 40 até 47, depois eles vão embora o casal volta para a França e lá continua a carreira artística deles. E hoje em dia, em Portugal, tem a Fundação Arcadizenses Vieira da Silva, considerada a grande artista brasileira, portuguesa, a Vieira da Silva. E o trabalho dela, gente, só no Brasil, quem tem esse trabalho dela é a gente aqui de Juiz de Fora e o Banco Rio, de museu brasileiro, que tem trabalho dela. Menos museus paulistas têm. E os museus dela são muito bem cotados no mercado, os trabalhos dela. Então ela é completamente abstrata. E esse ela manda de presente de aniversário para o Murilo Mendes, em 65. Continuando o Guild, né? O Guild ele faz essa gravura, o ladrão, né? Datado dessa época também. E o Flávio de Carvalho, um artista brasileiro também, em 51, faz o desenho cabeça do poeta Murilo Mendes. Né? Ele acho que ele consegue captar essa cabeça revolta do Murilo Mendes, essa cabeça pensante do Murilo Mendes, né, gente? Que se passa na cabeça de um poeta. Ele consegue, e esse olhar também do Murilo Mendes também. Então, assim, o Murilo Mendes vive a arte do tempo dele, ele escreve e vê a arte do tempo dele como o modernismo. Então, ele se diz tão contemporâneo quanto ele quer ser modernista o tempo inteiro. Por dimensão cultural dele, então ele vai escolher esses artistas que ele tem afinidade. Então, o Léger, que é um grande artista, ele é francês, o Georges Rouault, outro artista francês, o Braque, o Manieri, o Roberto Manieri, o René Magritte, o Marc Chagall e o Pablo Picasso. O Magritte e o Marc Chagall, essas duas obras que tem na coleção do Murilo Mendes, elas não vieram para o Brasil. A própria viúva, quando ela decide fazer a doação, a transferência, ela pede para ficar com ela, essas duas obras. Mas infelizmente ela morreu, até agora as obras não vieram. Então essas duas obras desses artistas que estão em Portugal ainda com os familiares. Mas os outros artistas estão aqui então. Então, nesse período, ele é presenteado com obras e também compra obras de arte também. Então ele exerce o exercício de colecionador. Então, do Léger, e com dedicatório para ele aqui no canto, sabe? O Léger ele vai adquirir essa gravura, essa serigrafia do Léger, e do Braque também ele ganha de presente também essa outra gravura também. Do Picasso, ele compra essa gravura também comprada. Esse do Marcos Dente também, uma colagem também, acho que a gente não tem certeza, mas acho também que ele comprou essa colagem também, sabe? Ele comprou esse que a gente não sabe qual é o contato que ele tinha com o Picasso. O Picasso ele tinha admiração pelo artista, acho que ele nunca se encontrou com o Picasso, mas ele admirava o trabalho do Picasso. O Marcos Dente, ele se encontrou com o Marcos Dente lá na França. E o período italiano, definitivamente, quando ele se transfere para a Europa, né? Então, assim, a vanguarda italiana, porque a Itália a gente conhece mais o período da Renascença também italiana, mas e a arte moderna da Itália? Então ele vai conhecer os artistas modernos da Itália que
estão completamente já determinado, envolvido com a questão da abstração, como esses artistas aqui, e também vários outros artistas de outras partes do mundo, como o Shu Takahashi, que ele é japonês, que ele conhece lá, e o Eduardo Maldonado, que é equatoriano, um equatoriano também que ele conhece lá. Ele também trava amizade com o Miró, também, que ele conhece o Miró, o Gil Severino, e vários outros artistas, né? E a coleção dele, o Alberto Manieri, é interessante que depois do Zionelli, o grande artista dele é o Alberto Manieri. O Alberto Manieri tem várias fases na carreira dele. Ele é considerado um dos grandes pintores da escola de Paris. Então, na década de 30, ele visita a Carrara, ele fica fascinado com a estação das pedras. Então, ele faz uma série de pedras. Tem vários trabalhos com essa série de pedras. Interessante que no Brasil, quem tem trabalho dele é a gente aqui de fora e o Mark de São Paulo, o Mark Dallas também tem. Então lá eles têm pinturas do Manieri enormes. A coleção do Murilo é uma coleção mais intimista, que estava na casa do Murilo, né? Então, em 56 ele está pintando, já indo para a licitação. Em 33, em 56 ele já está abstrato, geométrico e plano, chapado. Aí, como um imenso visionário que vai gostar ele vai, não que ele recrimina nos outros tipos de arte, mas o gosto dele vai direcionar para a abstração e geométrica, né? Então, em 56 já está todo envolvido com a abstração geométrica. Outro artista que ele conhece também é o Capogros, também, em 61. E o Capogros adota esse signo aqui, esse tridente, como ele vai escrever sobre esse signo também, sobre ele, falando desse signo. Todo o trabalho dele tem esse signo. Ele se repete infinitamente em várias obras dele também, do Capogros. Então, é bem diferente uma pintura sobre terra, que o fundo branco, e ele adota só esse signo assim. E o Severino, que é um artista também que vai voltado para o futurismo, com a ideia do movimento na obra de arte, também completamente abstrato e colorido e geométrico, né? O Arp, essa obra aqui, a gente também comprou lá no período europeu, ele comprou essa obra do Arp aqui também. Tá vendo? Completamente tudo dominado pela geometria e pela cores fortes e chapadas, né, que ele vai gostar da coleção dele. O Perillo também, outro artista também da coleção dele também, que ele vai também tratar das questões geométricas e cores chapadas, fortes, vibrantes. O Shu Takahashi é um artista italiano, japonês, também, que vai tratar também uma gravura com cores fortes, vibrantes e chapadas também. E o Miró também não é geométrico, mas é já um informal, né? A gente fala um abstracionismo informal que ele trabalha, né? Então essa faz parte. Aí, já no período final da coleção dele, ele se interessa pelas pesquisas de arte cinética. Está vendo? Com a ideia do contraste entre o vermelho e o azul, e aqui como se as bolinhas ali, então com cores vibrantes, ele se interessa pela pesquisa cinética já no final da coleção dele. Então, essa obra aqui, a Educação do Bicho, a última obra da coleção dele que cita notícia. Depois essa de 73, ele fala essa de 75. Então, a gente tem notícia da coleção até essa obra que faz parte da coleção dele. Né? E assim, ele tem essa coleção, né? Ele tem essa coleção, mas o que ele fazia com essa coleção? Como se explicar essa coleção na vida do Murilo Mendes, né, gente? É um grande desafio que ele, como se interessa pela arte abstrata, arte do tempo dele, e não vive arte do passado, apesar também que ele se orgulhava de ser mineiro, e ele tinha também lá no apartamento dele várias imagens de santos mineiros que ele tinha. Mas a gente não sabe o que aconteceu com essas imagens de santos. Ele, por mais cosmopolita que ele se dizia, ele tinha orgulho de ser mineiro, sabe? Então, a coleção, quando no processo de criação dele, ele vai usar a coleção dele como processo de criação, a partir do que ele tinha contato com os artistas, que ele acredita também no potencial da arte como o fator social da arte. A arte tem que ser para todo tipo de público, sem distinção. Ele acredita nisso. Então, quando ele vai escrever sobre os artistas, tem essa coleção sobre os artistas, ele quer que a arte seja levada para todos os povos, sem distinção também.
Tanto quando a viúva trouxer essa coleção para o Brasil, ela fala que seria o desejo do Murilo Mendes, que essa coleção não fosse restrita a uma minoria, mas a todos os povos, todo tipo de todas as pessoas, né? Então, e a coleção dele, quando ele é como o laboratório de criação. A partir dessa coleção, ele começa a escrever sobre arte e sobre os artistas. Ele vai escrever considerado como um crítico literário, mas os próprios críticos falam que essa crítica dele é um prolongamento da literatura dele. Então, quando ele está escrevendo, é como também ele escreve poesia para os artistas e também escreveu um livro chamado, 2 livros para os artistas, né? A invenção do finito e retratos relâmpagos. Ele fala sobre os artistas, tanto em poesia quanto em prosa, né? Eu separei só uns exercícios aqui, por exemplo, para o Ismael Nery, a poesia que escreve em 1930 chama Saudações Ismael Nery. Acima dos cubos verdes e das esferas azuis, um ente magnético sobre o espírito da vida. Depois de fixar os contornos dos corpos. Transpõe a região que nasceu sob o signo do amor. Então, quando ele vai falar sobre o Ismael Nery, então, ele elogia, faz uma saudação ao amigo, elogia como pode dizer, como a gente viu, né, na primeira imagem que tem o Ismael Nery, o Ismael Nery é surrealista por excelência, ele elogia essas formas que ele transforma, assim, essas sinuosas, né? Um rosto com uma mão, assim, um peito sobre um peito, assim. Então, ele faz essas referências elogiosas ao trabalho do Ismael Nery. Então ele escreveu uma poesia para o Ismael Nery. E também tem e o Ismael Nery também era muito envolvido com a questão humanitária. Como ele mesmo também tem uma questão humanitária muito forte, humanista muito forte. E tanto que no livro chama Conversa Reportagem, só foi publicado depois que ele morreu esse livro. Ele pergunta para o Ismael, sua vida mudou muito? Ele fala, é a mesma da Terra, continua insone, envolvendo na cabeça os problemas da humanidade. Ele pergunta para o Ismael, o universo de um humor muito refinado, sabe? Ele faz essa pergunta para o Ismael depois que ele morre, né? Então, a coleção dele, então, a gente entende a coleção como testemunho de vida dele. Então, toda a vida e a obra do Murilo Mendes, tão visionário quanto ele. Então, sempre ele vai acreditar na poesia moderna e na arte moderna, e a partir disso vai escrever para os artistas, né? Por exemplo, para Vieira da Silva, Maria Helena Vieira da Silva, ele usa uma dicotomia com os opostos, né? Ele escreve uma poesia chamada Maria Helena Vieira da Silva, publica no livro As Metamorfoses, né? Começa assim, diurno e noturno, longo e breve, másculo e feminino, onda e serpente, água metálica, né? E ela e o marido dela, eles tinham um apelido entre eles chamado de bicho. Tanto o marido, ela chama o marido de bicho, e o marido chamava ela de bicho. E ele fala, bicho nervoso, precioso, tece uma trama de há 1000 anos, né? E pesquisa a perfeição. Então, a atividade que ele tinha com a Vieira da Silva também, de ajudar ela também, até nas dificuldades, ela e Cecília Meirelles, também possibilitou escrever essa poesia e também chamaram de bicho também na poesia também, sabe? Porque a intimidade que era muito forte. Então, como que ele vai usando a coleção para escrever dos artistas, né? Para o Manieri, né? Olha o que você para o Manieri, um homem de olhos de rapina, como ele nascido em Florença. Então, assim, um homem com olhos de rapina, fita perspectiva de Florença, fita perspectiva de Paris, poema do 400 e do século XX. Então, no mesmo tempo que ele fala como o Manieri nascido em Florença, que tem arte renascentista, mas ele vai para Paris e ele vai estudar da escola de Paris e geométrico. Então, para o Murilo Mendes, do mesmo modo que ele é contemporâneo do Murilo Mendes, da arte moderna, também ele é contemporâneo dos renascentistas também. Então, ele consegue juntar isso na obra do Manieri, e ele fala, né, inventa a realidade, torna sólida, com figuras lábeis e formas abstratas que duram. Uma abstração geométrica que vai durar para sempre agora, né? Então, como o Murilo Mendes vai lendo a obra de arte e o artista também. E quando ele faz a pesquisa dele para falar do artista, ele não pega uma obra isolada, ele analisa o conjunto da obra do artista, a vida também do artista, também, para o artista chegar nesse trabalho aqui, por exemplo, do Ismael Nery. Então ele pesquisa a vida do Ismael Nery, como vai apurando a obra do Ismael Nery. Para o Capogrossi, também o Capogrossi, que é esse artista aqui,
esse aqui, que ele fala assim, olha, grafito para José Capogrossi, Terra, subúrbio das galáxias. O pintor constrói o signo e o signo mede o pintor. Ou seja, o signo que ele adota se torna tão maior que o pintor que ele vai ser repetido por várias obras. E várias obras monumentais. Aqui no Arcibo do Milho é uma obra de médio porte, 50 por 60 mais ou menos. Mas a gente já teve trabalhos deles, trabalhos gigantescos, pinturas de grande formato, que ele adota esse signo, e o signo se torna maior que o pintor, e o pintor vai repetir esse signo em várias outras obras dele, né? Para o Guild também, interessante quando ele fala do Guild, ele chama, está no livro Parábolas 59, homenagem a Oswaldo Guild, Oswaldo Gravas, Gravas a ti mesmo, Oswaldo Gravas, a ti mesmo fiel ao teu ofício, Gravas a pobreza, o vento, a dissonância, a busca dos homens do trabalho, Gravas o abandono, o triste, o único, o peixe que te mira quase humano. Então, ele capta na obra do Guild, essa solidão, essa tristeza, essa melancolia do ser humano, sabe? Então, assim, o Guild vai ver o ladrão numa noite onde o foco de luz está ali naquele poste, mas uma solitária, uma solidão de pobreza, né? Então, como ele mesmo consegue captar isso e transforma, lê a obra de arte e transforma isso em poesia, né? Então, assim, por isso que, como eu digo assim, a coleção está. O laboratório faz parte do processo de criação do Murilo Mendes, essa coleção toda, né? Para o Miró, ele também escreveu, ele visitou o Miró também lá em. E tanto que esse trabalho do Miró, uma curiosidade, que o Miró envia para ele de presente de Natal. O verso da obra, o próprio Murilo Mendes, quando escreveu, enviado de Natal, de Palma de Mallorca, para o Miró, Natal de 67, se não me engano. Então, o presente de Natal que o Miró mandou para ele. Para o Miró ele escreveu: soltas a sigla, o pássaro e o losango. Também sabes deixar em liberdade o roxo, qualquer azul e vermelho. Todas as cores podem aproximar-se. Então, essa coisa do losango, do vermelho, então, assim, como ele vai fazendo essa coisa bem linear, bem formal mesmo, sem compromisso também. Então, o Mendes capta esse traço do Miró e vai escrever sobre os trabalhos do Miró de modo geral, né? Então, assim, como assim, a essência que o Mendes consegue captar esse traço do artista, ele consegue transformar isso, passar isso para o papel, né? Ele lê a obra de arte, né? Vê e lê a obra de arte, né? Para o Picasso também escreveu: quem pega a vida a unha como tu, somente na Espanha, tua mão imersa, Paris tomou o espaço da tua técnica, mas a Espanha te deu estilo de contrastes. O Picasso ele vai morar também em Paris, mas mais que ele esteja morando na escola de Paris, a matriz espanhola dele ele nunca vai deixar de esquecer. O Murilo fala isso o tempo inteiro com ele na poesia. A sua matriz espanhola que te formou, que te deu, a sua arte hoje em dia, ele nunca vai esquecer. Então, a sensibilidade do Murilo Mendes transformar isso tudo em poesia, né? Para o Portinari, ele escreveu também, na conversa portátil, ele escreveu assim: Candinho, olha a intimidade que ele tinha. Candinho, você que costuma pintar no céu? O Portinari responde: não, esqueci os pincéis em Brodowski. Né? Então, olha a intimidade que ele tinha. E no Man tem as reproduções das cartas do Murilo para o Portinari. Eles trocaram uma infinita correspondência entre o Portinari e o Murilo também visitou o Portinari em poesia e pintura. O Murilo visitou a casa do Portinari em Brodowski. E para o Takahashi, que é esse artista aqui, o Murilo Mendes fez bem poeticamente 9 perguntas para ele. Ele faz pergunta: quem conhece as fronteiras da beleza e da feiura? Quantos pés, quantas mãos tem uma estrela? Quantas salas existem no espaço dos homens? As asas dos pássaros foram projetadas por Meli ou por Kusai? São dois artistas, né? Os peixes nadam sozinhos ou são empurrados pelas sirenes? O que é mais digno de amor? Esta lua de kimono branco ou aquela mulher com o rosto lunar? Se perder no labirinto da peônia ou andar na superfície do retângulo?
O que é mais erótico? Uma coxa ou uma axila? Ou o branco, o verde, o rosa e o laranja, todos em curvas de uma litografia de Shuta Garrashi. Ele fala da sensualidade das curvas da litografia do Shuta Garrashi. Então ele usa uma linguagem bem poética para falar do trabalho do artista, sabe? Porque assim, gente, como quantas pés, quantas mãos se estrela? Ninguém sabe, né? Não tem nem mão nem perna estrela, né? Então, como ele vai usando essa linguagem artística para falar do trabalho dos amigos. Assim, o Muribense, como crítico de arte, ele emite o juízo de valor de nenhum artista. O Agan, como conhecedor da arte italiano, também crítico de arte, ele fala que o Muribense ele não se compromete. Quando ele vai fazer uma crítica, ele fala de formas elogiosas e assim. E é de artista que ele tem ressonância, que está no campo magnético dele também. Porque ele não se dispõe com ninguém, segundo artista. A gente imagina um trabalho de um artista que ele não gostou, ele não escreveu sobre esse artista. Então, todos os artistas que fazem parte da coleção dele, ele escreveu sobre os artistas, que estavam publicados nos livros dele. Então a gente observa, então, assim, a coleção como testemunho de vida. Ele tem essa afinidade com os artistas, a liberdade de falar sobre esses artistas, né? Tanto que a casa, o apartamento dele em Roma, era frequentado pelos artistas. Tem vídeos que a gente viu, já viu os vídeos do apartamento dele. Em 72 foi filmado um vídeo pelo Alexandre Olari, do apartamento dele em Roma. Ele recebia os artistas e os intelectuais. Ele em vida, e as obras de arte, faz uma imagem panorâmica, as obras de arte na casa dele. Então aqui eu recebi as obras de arte, que é considerada a vida dele, né? Então, e elas estão aqui com a gente. Então ele foi sempre teve esse cuidado, foi rodeado pelos amigos artistas, né? Então agora, prosseguindo, essa coleção, né? Aí tem essa coleção. Como ela chega aqui em Juiz de Fora? O que está fazendo aqui em Juiz de Fora essa coleção? Né? Como chega essa coleção aqui em Juiz de Fora? Tudo remete ao 77, assim que ele fala em 75. Em 75, a viúva já entra em contato com a universidade e fala, comunicando a universidade de falecimento do Muriga e o desejo dele que viesse para a terra natal dele. Então a gente se pensa, mas por que para Juiz de Fora que ele viesse para Juiz de Fora? Né? Aí fica essa incógnita, né? O Muribense é professor universitário, então ele conhece a recém-universidade também de Juiz de Fora, porque ele veio no Brasil pela última vez em 72. Em 72, ele foi agraciado com o Prêmio Internacional de Poesia, o Prêmio Etna da Romina. Foi um poeta brasileiro que foi agraciado com esse prêmio. Porque o Muribense até então estava esquecido do Brasil, esquecido de Juiz de Fora. Não sabia quem era o poeta Muribense, a nova geração não sabia quem era o Muribense. Ele é tão contemporâneo contra o Drummond, eram amigos, mas o Drummond continuou no Brasil, ficou conhecido, o Muribense estava no esquecimento. Então, quando ele recebe esse prêmio lá na Itália, o Muribense ele tem repercussão internacional ao prêmio, repercute também no Brasil. Tanto que ele veio no Brasil pela última vez graças à repercussão desse prêmio. Ele concede várias entrevistas também por causa desse prêmio. Na revista Veja, uma revista popular na época, na revista Realidade, também ele consegue uma entrevista na revista Realidade. E ele vem em Juiz de Fora, e Juiz de Fora homenageia ele em vida com duas, posso dizer, agraciado com a medalha de 50 anos do Museu Mário Procópio. Ele agraciado com a medalha. A gente viu uma foto do jornal, ele recebendo essa medalha das mãos do William Hengel, do 50 anos do Museu em 72, do Museu Mário Procópio. E a prefeitura, em homenagem também, resolve fundar a Escola Municipal Muribense. Então lança a pedra fundamental. Ele, em vida, ele fica agradecido que tá, pela terra dele ainda não esqueceu dele. Ele agradece, ele tem, na reportagem do que a gente viu aqui, ele agradeceu a terra dele, porque a terra dele, por mais que era cosmopolita, já estava na Europa, mas ele se orgulhava de ser mineiro. Então ele fica super agradecido com essas suas homenagens, tanto da medalha e com a fundação da Escola Municipal Murilo Mendes. Ele fica agradecido. Então, a gente ter dúvidas assim, na pesquisa de introduzir, talvez seja esse um dos fatores que ele resolva doar a biblioteca para Juiz de Fora. Mas aí, quem faz a doação definitiva é a viúva dele, a Maria da Saudade. Ela divide um lote para a Universidade de Roma, um lote para a Universidade de Juiz de Fora, e uma parte ela fica com ela. Então, quando chega essa biblioteca em Juiz de Fora, ela até começar a ser pesquisada, a ser catalogada, de 80 a 84 começa a catalogação dela. O Rafael Sestalo, o grande bibliotecário, faz essa durante 4 anos, cataloga sozinho essa biblioteca, até que em 84, melhor, em 85, um grupo de professores, entre eles o Arlindo Daimert,
começa a pesquisar essa biblioteca. O Arlindo vai pesquisar justamente o setor de artes plásticas. Então ele descobre essa relação do Murilo Mendes com as artes plásticas. E eles estão fundos de fora, o centro Murilo Mendes, lá na biblioteca do campus ainda. E ele entra em contato com a Maria da Saudade, em contato com a Maria da Saudade, e ela começa correspondência. E ela comunica o Arlindo, que o Murilo Mendes, no exercício de crítica de arte, fez uma grande coleção de arte, e estava em Portugal com ela, na Fundação Carlos Gulbenkian, em Portugal, essa coleção. Tanto que a pesquisa do Murilo Mendes é tão grande que ele consegue um financiamento pelo Ministério da Cultura, e ele vai lá em Portugal conhecer essa coleção. E vai lá conhecer essa coleção. E ela, quando a coleção ele conhece, pouco depois, na própria fundação, a coleção é a primeira exposição da coleção em Portugal. Ela fica conhecida, a coleção não só no Portugal, e no Brasil também tem repercussão dessa coleção. E em 88, então, ocorre a primeira negociação com o governo. A Saudade decide doar para o Brasil. Então, ela decide, em 88, então, com o governo Sarney, eles resolvem fazer a primeira negociação. A negociação ocorria em sigilo no Ministério da Cultura. Até que a notícia vaza na imprensa nacional. E vaza de forma distorcida, e os jornais alimentam a polêmica. Mas, na verdade, a coleção ela vai para Brasília, não viria para o Juiz de Fora, a primeira negociação. O destino final seria Brasília. Já estava em andamento essa negociação para ir para Brasília. Mas como vazou a notícia, o Rio de Janeiro se mobilizou para abrigar a coleção. Então o Rio de Janeiro falava que o Murilo Mendes era carioca, apesar de ser negro, mas era carioca. A coleção nasce no Rio de Janeiro e quer que a coleção vá para o Rio de Janeiro, a coleção. Mas também, Juiz de Fora nessa época também, então começou a se circular também, por que não para o Juiz de Fora? Mas Juiz de Fora não tinha uma unidade museológica para abrigar essa coleção. Então, a disputa alimentada pelos jornais era Rio de Janeiro e Brasília. Mas a negociação esfria, que em 88, 89, a negociação esfria com a eleição do governo Collor. O Collor, Brasília começa a se mobilizar para a eleição, e o Collor, quando assume a presidência, não tem interesse pela coleção, inclusive extingue o Ministério da Cultura. Então, a coleção cai e essa negociação é esfriada, então não se tem mais notícia. Até que em 93 é retomada, como o governo estava na Franca, é retomada a negociação. Ele retoma com a Saudade, com o Bruno Ringel, era o ministro, isso mesmo, ministro da Educação, que vai estar à frente dessa negociação. Mas a negociação agora vai vir para o Juiz de Fora. Não, aí, Brasília e Rio de Janeiro, nesse momento, não se interessam pela coleção também. A Saudade queria que, quando viesse para o Brasil, e que criasse uma sala para o Murilo Mendes, para abrigar a coleção, para falar da vida do Murilo Mendes. E que essa sala abrigasse e que direcionasse o trabalho, explicando essa coleção na vida do Murilo Mendes, não apenas de enfeite. A Saudade também, o tempo inteiro ela frisa que a coleção nunca enfeitou apartamento, a coleção compunha apartamento, a coleção era um laboratório de criação do Murilo Mendes. Ela estava ali só para enfeitar apartamento. Né? Então, a Saudade então queria assim, a coleção vai vir para o Brasil, mas para ser pesquisada, para pesquisar o Murilo Mendes poeta, o Murilo Mendes escritor, o Murilo Mendes professor, o Murilo Mendes escritor, né? O Murilo Mendes colecionador. Então, vários parceiros do poeta Murilo Mendes. Né? Então, ela queria que isso fosse que acontecesse. E realmente aconteceu. Então, a negociação é fundada, é assinado o termo de contrato de transferência do acervo de arte do Murilo Mendes para Juiz de Fora, em Portugal, em Lisboa. A Saudade então assina esse contrato com o representante do Ministério da Cultura, da Educação, que é o Borrinho, o representante da Universidade, e assina e vai ser direcionado para o Centro de Estudos Murilo Mendes, que é inaugurado em 94. Então, ocorre a inauguração do Centro de Estudos em 94, no Chico Casanova da Fafiri, né? Então, inaugurado lá, com todo o rigor técnico-científico da museologia, para se inaugurar esse centro de estudos, foram visitados na época, né, a Casa Rui e o IEB em São Paulo e o Museu da Chácara do Céu, para colocar nos rigores internacionais do padrão museológico. Então, assim, quando o Juiz de Fora adquire essa coleção, também adquire um capital simbólico muito grande, que é o modernismo. Né? Então, assim, eu até falo
o vínculo, como a gente fala, tinha com a arte moderna. Qual era o vínculo até então com a arte moderna? Eu considero que é o primeiro vínculo milense quando que ele abraça, a gente fala, o capital, o poder simbólico, abraça a arte moderna e o poeta Murilo Mendes, que tem esquecido na sua própria terra natal. Então, fala que a arte moderna chega de fora nessa época, né? Em 94, né? E tanto que, para a gente entender até os próprios museus de arte moderna, quando são inaugurados no Rio e São Paulo, na década de 40, justamente para tirar o Brasil saindo do atraso. A industrialização chega no Brasil, o Brasil vindo para o avanço tecnológico naquela época. Então, quando se adota a arte moderna como símbolo do país naquele momento, né, que vai ser inaugurado os museus de arte moderna, tanto no Rio quanto em São Paulo. Então, Juiz de Fora também, em 94, ele abraça o modernismo, a arte moderna, para ter esse capital simbólico na cidade também. A cidade também está no nível de Rio e São Paulo também com um museu, com um acervo de arte moderna também. Em 2005, a coleção ganhou mais um status, né, gente? Quando as obras de arte é institucionalizada pelo RJF, a coleção também, então, ela vem a mudança de estatuto de objetos. Na casa do Murilo Mendes, comprei o apartamento, quando vem para o Juiz de Fora e para o Museu Murilo Mendes, é para ser estudada essa coleção lá também. Então, a gente fala que ela é o semiófilo, mudança de estatuto de objeto. A coleção agora passa a ser objeto de estudo e passa a ser patrimônio público também, né? Então, uma das vantagens que a Maria da Saudade queria também é que a coleção com patrimônio público também de Juiz de Fora e do Brasil, né? Do Brasil. Então, em 2005, a coleção é valorada com mais um que significada como também como objeto museológico também. Então, ela vai fazer parte a reitoria só para o campus, né? No prédio da reitoria vai com melhorias também. Inclusive, a transferência foi até a gente conseguiu dar acessibilidade para a coleção. Lá no centro de estudos, a grande dificuldade no prédio não era acessível, assim. Não tinha o elevador, os banheiros não eram adaptados, né? Então, no MAN conseguiu fazer isso para todo tipo de público. Então, a acessibilidade é legal. Outros museus, quando se fala em arquitetura de museus, o primeiro lugar se pensa em acessibilidade. No MAN conseguiu dar acessibilidade para todo tipo de público, né? Então, essa mudança foi muito benéfica também, ampliou os espaços, melhorou as condições para tratar dessa coleção também. E, só para ilustrar aqui, eu mostro o Murilo Mendes no apartamento dele em 72. Como ele fazia a exposição de colecionador, né, das obras de arte. Ali no meio eles viam o Miró, pequeno, o Miró ali, que é com você. Então, como ele dispõe a coleção dele no apartamento dele. Aqui é o escritório dele. Sabe? Essa imagem aqui eu tirei da revista Realidade, quando ele dá entrevista para concede entrevista para essa revista e isso faz essa foto, né? Então, assim, como ele também se deixa se mostrar como intelectual, né? No escritório, na escrivaninha dele, onde ele escreve as poesias, organizava as aulas dele também nessa escrivaninha. Então a gente vê a obra do Manieri, a obra do Arne e a obra do Miró. E aqui, a exposição Olhar do Poeta, em 2004, como a coleção diferentemente como ela foi apresentada agora. Então, ela deixou de ser apresentada de modo do colecionador como objeto de estudo, agora dentro de uma nova perspectiva. No fundo, aquela obra vermelha lá, de um artista italiano chamado Piero Dorato, abstrata. São linhas mesmo, retas e perpendiculares e em diagonal. Sabe? E as obras dele como foram passadas a ser apresentadas agora. Então, essa função que ele tinha na casa dele, se era lida, como a narrativa que ele propunha nas paredes era de colecionador, não sei agora, uma narrativa linear, né? As obras são expostas linearmente numa narrativa e numa ambientação, paredes coloridas, lá na parede branca, na parede colorida, e sem móvel nenhum, sem mobiliário nenhum. Então, a obra de arte autônoma por si só, ela que vai estar compondo o ambiente agora das paredes do centro. Isso em 2004. E na parede do MAN, já em 2018, uma instituição de arte brasileira, como também já outra narrativa, como que é feita a leitura também lá da coleção dele lá no próprio Murilo Mendes, também como se lê a coleção dele agora também, né? Já bem diferente da casa dele, do centro de estudos, numa outra narrativa.
Assim, a coleção do Murilo Mendes, como ele é um poeta poliédrico, que a gente fala, ela permite várias narrativas. Então, se na casa dele tinha uma narrativa, agora no Brasil, aqui, quando a gente fala com a gente, aqui já tanto no centro dos estudos como no humano, as narrativas que se permitiu. Então, já fizemos questão de a arte brasileira, o Murilo Mendes, da arte italiana no Murilo Mendes, o Murilo falando, facilita, explorando às vezes uma técnica, como a gravura, que é a técnica que tem mais no acervo. Expressões comemorativas, expressão da imagem e palavra, o Murilo Mendes como crítico de arte, né? Relacionando a obra de arte com os textos. Então, várias exposições, tendo como foco o Murilo Mendes e tentando, de certa maneira, mostrando para o Juiz de Fora quem é esse poeta do Juiz de Fora, o que essa coleção está fazendo aqui no Juiz de Fora, sempre relacionando a obra dele, tentando assim, porque ele tem uma obra hermética, ele mesmo considera a obra dele hermética, mas ele mesmo fala assim, que cabe aos museus, às instituições, promover palestras, debates, exposições, para facilitar esse entendimento, sabe? Como a obra se realiza, então, até que ponto a gente não pode dificultar o entendimento das pessoas. Então, a gente tenta facilitar esse entendimento. Assim, então, tem que começar assim, um trabalho de formiguinha, começar do zero mesmo, para assim, como se recebe escolas, alunos de primeiro, de ensino fundamental e ensino médio também, facilitar esse entendimento para os alunos também, e formar um público também, porque até então, um público ainda precisa conhecer um pouco mais do Murilo Mendes e conhecer a poesia do Murilo Mendes e a coleção dele também, né? Então, assim, como que é vista a coleção dele lá no MAN. E eu fecho aqui ele fala, não somos sobreviventes, esse é meu contemporâneo. O Murilo Mendes, eu considero ele, assim, uma pessoa visionária, até hoje, um grande visionário, que ele vive a arte dele, tem uma visão tão além do alcance, que ele vai escolher a arte abstrata e geométrica dele. No livro de Memórias e Habilidades de Serrote, que ele fala que ele narra a infância e a juventude dele aqui de fora, mas ele narra de um modo peculiar. Ele narra através dos personagens. Ele elege o personagem, pessoas simples do dia a dia, para falar desse personagem, e ele está inserido com aquele personagem ali. Como, por exemplo, ele fala um personagem da época dele, quando ele era criança aqui ainda, do Amarajós, que era um alcoólatra, que era um advogado, alcoólatra, que larga tudo para viver na boemia. E com os apelidos horríveis que ele tinha, fala dessa criançada, que a criança tinha medo dele. E que as mães que ele fazia medo das crianças falavam na nossa que estava vindo aí. E ele falando, uma narrativa, que veio um circo para o Juiz de Fora, nessa época, e o circo tinha um leão na jaula. E de madrugada, o Amarajós bêbado, alcoolizado, vai no circo, abre a jaula e vai dormir lá, dorme lá com o leão. Aí amanhece, o pessoal vê aquela cena visitada, o leão acordado e o Amarajós dormindo. O leão não devorou o Amarajós, por quê? Né? Aí fala, quando o leão era desdentado, amnésico e vegetariano. Então, assim, as narrativas que ele faz de Juiz de Fora daquele tempo são interessantíssimas também, sabe? E vários personagens. Ele fala da prima dele, a Hortência, uma menina que tem as irmãs e a mãe, e que de repente ele não sabe que ele nunca viu a prima. A prima abdica a vida do exterior e se tranca dentro do quarto, porque só a mãe e as irmãs entravam. Ninguém nunca viu a prima. E ela passava. Ele fala que, pelo relato das primas e da mãe, ela passava o dia inteiro bordando, lendo, escrevendo, mas ela não tinha contato com o mundo exterior. Gente, isso é tão atual, devia ter tantos jovens que fazem isso também, né? E naquela época, ele nunca viu essa prima dele. Curiosidade de menino de ver, nem pelo. Ele falou que várias vezes tentou ir pela fechadura, mas não conseguia ver a prima. E quando a mãe da prima morre, a irmã casada já morava no Rio, vem de madrugada, recolhe a prima e leva para o Rio de Janeiro. Ele nunca viu essa prima. Né? Outro fato interessante também, falou que foi considerado um escândalo na época, duas gêmeas, Florinda e Florentina. As gêmeas, crianças muito lindas, e quando elas crescem, uma arranja namorada, eu não lembro como arranja namorada. E a outra, muito amiga, era confidente, a irmã era confidente da irmã. E então, até que vai ter o casamento da irmã. Na hora do culpado de dizer o sim, lá no sim, a irmã, que era amiga confidente, se manifesta e fala que houve uma troca de corpo e de rosto com a irmã, que era a irmã que tinha que casar.
queria casar. A família não entendeu nada. Aí 15 dias se passaram, internada uma das gêmeas, então foi internada ela no hospício. No hospício, assim, e foi um escândalo na época, assim, de fora. Imagina, hoje em dia seria um escândalo, imagina naquela época, né? Mas esse livro de memórias dele, da Serrocha, é muito interessante, que ele fala do Rio Paraibuna também, né? Se ele tivesse do Paraibuna, que tinha uma grande namorada dele que se suicidou no Rio Paraibuna. Ele se tivesse do Rio Paraibuna, né? Ele é aquela se suicida, ela pula no Rio Paraibuna e desaparece. Então, assim, esse livro de memórias dele é interessante, que ele trata das questões de Juiz de Fora, não por ele próprio, mas pelos personagens. Aí, quando eu coloquei essa frase, não sobre o 25 contemporâneo, que ele pede para o tio dele convencer o pai dele a construir uma casa no alto morro do imperador. Ele queria ver tudo do alto, de cima. Então, assim, a visão que ele tinha, não, a nossa visão de Juiz de Fora é do vale, né? Então, assim, ele queria ver muito mais além. Tanto que nesse próprio livro ele fala que tinha a outra prima dele, a Mariana, casada com Afonso, e que vai para a Itália, some na Itália, na Europa, e volta com o mágico ao Faror. Aí ele fala que sente inveja do Faror, porque o Faror se desligou da tribo, se desamarrou das origens dele, foi alçar novas fugas. Aí ele mesmo fala que depois se tornou um Faror melhorado, que ele vai embora para a Itália, que ele quer ir embora do Brasil. Mas ele, no final da vida, ele deseja voltar, mas as condições financeiras dele, também já está velho, ele não consegue retornar ao Brasil. Ele fica angustiado pelos relatos que a gente vê das cartas e as pessoas que escreveram sobre ele falam dessa angústia que ele tem de não poder mais voltar ao Brasil. Sabe, ele queria voltar ao Brasil e ele falece em Portugal em 55 e é sepultado no cemitério dos Prazeres. E quando eles são meio contemporâneos, ou seja, contemporâneo sempre, a coleção dele, que a gente observa na coleção, que tem obras de arte, parece que foram feitas ontem. Tem obras, a obra mais antiga tem. Não, a mais recente já tem 46 anos, né? Em 73. E a mais antiga tem 100 anos já, que é de 1895. Então, assim, mas tem as obras, como você viu, algumas obras, que já tem mais de 50 anos, parece que foram feitas ontem. Tão contemporânea quanto ele. É uma coleção que a gente não consegue datar de tão contemporâneo que é. Aí ele fala. A arte moderna já é uma arte velha, já, né? Mas a arte velha, mas a gente observa a coleção, você vê ainda ser contemporânea dele ainda, como sempre. Até o que o Billy escreve também, a escrita dele também, tão contemporânea, o pensamento dele também tão contemporâneo quanto a obra dele, quanto a coleção dele, né? Então, e ver essa questão do visionário. Como o Billy era um poeta visionário, que tinha uma visão muito à frente do tempo dele, até para Juiz de Fora na época também, né? E ele colecionar esse tipo de arte também, né? Esse tipo de arte que fico imaginando também. Como que seria, até a própria Saudade também, ela diz assim, que quando veio para Juiz de Fora, ela tinha um certo receio, como seria a recepção dessa arte em Juiz de Fora. Sabe? Juiz de Fora não tinha uma recepção de arte moderna, não tinha uma vínculo com a arte moderna. Então, como seria essa recepção? Ela tinha esse receio também de como seria, será que a obra seria, a coleção do Bruno Mendes seria bem, como posso dizer, entendida, ter entendimento dessa coleção aqui de Fora, mas ela acreditava que aqui a gente ia tratar com cuidado e fez um museu para abrigar a memória do Murilo Mendes, né? Então, gente, é isso a minha palestra. Você fala um pouquinho desse universo do Murilo Mendes e agradeço a atenção de todos, né? E estou aberto para perguntas. Né?